Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula do quinto ano, né? A nossa aula 22 de língua portuguesa. Vamos continuar a nossa aula de sinais de pontuação. Essa é a parte 2, né? Vamos aprender. Antes da gente começar, né? É muito bom a gente revisar um pouco da outra aula, né? Principalmente a definição, né? Dos sinais de pontuação, né? Vou colocar na tela para vocês. Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita. Dentre de muitas finalidades está a de reproduzir pausas e entonações da fala, né, gente? Ou seja, também aprendemos, né, que sinais de pontuação ele serve para a gente ter uma gramática correta, né? Como a gente ter aquela pausa, não falar aquela frase direta, não utilizar, utilizar de uma forma o português de uma forma muito boa, né, para você aprender. Então, essas são as ferramentas, os sinais de pontuação, tá certo? Gente, também vimos quais foram, né, os sinais de pontuação que a gente viu na aula anterior. Vou colocar na tela para vocês. Já vimos vírgula, né? Já vimos o ponto final, já vimos o ponto de interrogação, já vimos o ponto de exclamação e paramos no ponto e vírgula, tá bom? A partir de agora, vamos prosseguir, né? Vamos tentar, no caso, compreender e assimilar da melhor maneira todos os 10 sinais de pontuação, tá bom? Vamos lá? Continuando, vamos para as aspas, tá bom? Essas aspas, elas são utilizadas para indicar o que, professor? Vou colocar na tela para você. São utilizadas para indicar citação de alguém, por exemplo, a ordem para fechar a prisão de Guantánamo mostra o início firme. Ainda na edição, os 25 anos do MST e o bloqueio de 2 bilhões de dólares do Opportunity no exterior, tá bom? Aqui a gente vê onde foi publicado, né? Carta Capital Online, dia 30 de janeiro de 2009. Ou seja, quando há uma citação, obrigatoriamente, vamos utilizar as aspas, tá bom, gente? Depois, também temos de utilizar em expressões estrangeiras, neologismos, gírias. Por exemplo, temos a frase abaixo. Nada pode com a propaganda de outdoor. Ou seja, a palavra outdoor, ela é uma palavra estrangeira, né? E nesse caso, por ser uma palavra estrangeira, se utiliza as aspas, tá bom, gente? Sempre. Também para os neologismos, né? Palavras novas, né? Também se utiliza as aspas, tá bom, gente? Outro sinal de pontuação também, né? Muito utilizado, são as reticências, né? Vamos ver? Vou colocar na tela. As reticências são usadas para indicar supressão de um trecho, interrupção, ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Por exemplo, onde está ela? Amor, a nossa casa, né? O bem que neste mundo mais invejo, o brando ninho e aonde é o nosso beijo. Será mais puro e doce que uma asa. Nesse caso, está se tendo uma ideia de continuidade, né? Por isso, a gente utiliza as reticências, tá bom? Então veio um sentimento de alegria, paz e felicidade. Também uma ideia de continuidade, né? Se utiliza as reticências. Eu gostei da nova casa, mas do quintal, né? Há uma interrupção aí, né? Dando essa interrupção, também a gente utiliza as reticências, tá bom, gente? Vejo muito, né? As pessoas se atrapalharem um pouco nas reticências, mas utilizando as regrinhas, né? Você vai mandar muito bem,
tá bom? Outro fator, né, muito importante, que às vezes as pessoas têm dúvida, é sobre os parênteses, tá bom? Como a gente vai utilizar, né, os parênteses? Vou colocar aqui na tela para você. Eles são usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou fazer simples indicações. Aqui a gente tem um exemplo. Ele comeu e almoçou e dormiu e depois saiu. O parece repetido, é por isso que há o predomínio de vírgula, né? Ou seja, aqui eu quis explicar melhor, né? Quis explicar o uso da vírgula. Nesse caso, a gente utiliza o parêntese, né? Sempre quando eu quiser explicar melhor algo, tá bom? Nunca se deixe de utilizar os parênteses, tá bom? Depois, vamos para o travessão, tá bom? O travessão, ele é indicado, né? Vou colocar aqui na tela. O travessão, ele é indicado para indicar mudança de interlocutor em um diálogo. Quais ideias você tem para revelar? Não sei se serão bem-vindas. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a elaboração deste projeto. Nesse caso, aqui vemos um diálogo, né? E se há esse diálogo, se há uma mudança, né, dos interlocutores, né, dos personagens, aí a gente utiliza obrigatoriamente o travessão. Tá bom, gente? Outro fato que é indicado o uso do travessão é separar as orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses, tá bom? Vou colocar aqui na tela um exemplo para você. Precisamos acreditar sempre, disse o aluno confiante, que tudo irá dar certo. Não haja dessa forma, falou a mãe irritada, pois pode ser arriscado, né? Ou seja, nesses casos aqui, o travessão ele desempenhou o papel da vírgula, né? E dos parênteses também. Então, nesse caso, também podemos utilizar o travessão, tá bom, gente? Outro caso em que a gente tem de utilizar o travessão é para quando a gente quer colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra, certo? Vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo. O prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe, uma pessoa bastante esforçada. Outro exemplo, gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando, meu melhor amigo. Ou seja, nesse caso, eu quis colocar em evidência uma frase. Toda vez que eu quiser colocar em evidência essa frase, obrigatoriamente, tem de se utilizar o travessão. Tá bom, gente? Ou seja, agora vamos dar um resumo, né? Porque esse resumo é importante para a gente entender, né? Resgatar a ideia da nossa primeira aula, tá bom? Agora que aprendemos sobre todos os sinais de pontuação, é bom a gente ter um resumo, né? E vou colocar esse resumo aqui na tela para a gente formar o nosso conteúdo. A pontuação é uma área da ortografia presente em quase todas as línguas do mundo e que envolve muitas regras. Por isso, é responsável por muitos erros cometidos no dia a dia, né, gente? Ou seja, essa pontuação, se não bem utilizada, ela pode até mudar o sentido de um texto, viu, gente? Por isso que entender como utilizar ela de forma eficaz vai facilitar e muito na compreensão dos leitores da nossa mensagem. Por isso que, às vezes, elas são utilizadas de forma errada, porque a gente não conhece todas.
Então, por isso que o professor trouxe todas as regrinhas seguidas de exemplos, porque tem-se muitas regras, né, nos sinais de pontuação. E a partir de hoje, vocês vão pegar todas essas regras e absorver e utilizar no seu dia a dia. Assim, facilitará na sua comunicação via texto, né, para que as pessoas consigam compreender de uma forma ampla, principalmente quando nossos textos são direcionados ao grande público, né? Ao grande público. Nesses casos, a gente tem que utilizar a norma culta. E a norma culta exige que os sinais de pontuação estejam colocados de maneira correta, tá bom? Mas, professor, agora que aprendemos a importância, né, desse resumo, também temos que aprender as funções, né? Para que serve? Quais são as funções? Vou colocar aqui na tela para vocês. As funções incluem assinalar pausas, indicar entonação, auxiliar na interpretação, destacar frase, tornar o texto mais coeso e bem composição, demarcar períodos e eliminar as ambiguidades, tá bom, gente? Ou seja, todas essas funções são importantíssimas para um texto, né? Quando você vai assinalar uma pausa, né? Indicar aquele sentimento, trazer esse seu sentimento para um texto, utilize os sinais de pontuação de forma correta, tá bom, gente? Passando esse resumo, o professor trouxe algumas atividades. Essas atividades irão ajudar na fixação do nosso conteúdo. Então, trouxemos toda a parte de definição, trouxemos as regras, demos o resumo e agora vamos para as atividades, para a gente fixar o nosso conteúdo. Vou colocar na tela algumas atividades para você. Primeira questão, complete as frases com os sinais de pontuação corretos, tá bom? A letra A, temos a seguinte frase: você gosta de melancia? Certo? Volta aqui para mim. Gente, nessa frase, digamos que eu estou fazendo uma pergunta. Você gosta de melancia? Nesse caso, já que é uma pergunta, utilizamos o ponto de interrogação. Por quê? Ele é utilizado para formular perguntas diretas, tá bom? Então, nesse caso, o sinal de interrogação vai ser utilizado na letra A, tá bom? Vamos para a letra B. Muitos parabéns, tá bom? Nesse caso, quando a gente tem muitos parabéns, é uma frase que expressa sentimento, né? Está expressando sentimento, entusiasmo. Nesse caso, utilizamos o ponto de exclamação. Toda vez que mostrar sentimento, né? Aconteceu isso, ponto de exclamação. Vamos para a letra C. Estamos esperando por você há 2 horas. Ou seja, nesse caso aqui, utilizamos o ponto final, né? Estamos esperando por você há 2 horas. Pronto. Quando eu quero finalizar, né, dar uma pausa total, qual ponto que eu utilizo? Ponto final. Pausa total. Certo? Gente, agora vamos para a letra D. Vou colocar aqui na tela para vocês. As horas passavam. Nesse caso, é utilizado as reticências, tá bom? Elas são utilizadas para indicar a supressão de um texto, interrupção, ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando, tá bom? Então, agora resolvemos e entendemos quais pontos utilizar das maneiras, né, melhor possível. Gente, agora vamos para a próxima atividadezinha, né, que o professor trouxe para vocês. Vou colocar aqui na tela. Indique a intencionalidade discursiva de cada frase através da indicação do tipo de frase. A gente tem a letra A,
Mônica sabe. A letra B, Mônica sabe, mas olha lá o sinalzinho, né? Preste bem atenção. E a letra C, Mônica sabe. Observe também o sinalzinho no final. Tá bom, gente? Volta para mim. Temos 3 exemplos bem simples da gente resolver. A primeira, a letra A, Mônica sabe, só com pontozinho final, a gente chama de frase declarativa. Eu estou declarando, né? Mônica sabe. Eu estou declarando que ela sabe, tá bom? Já a segunda, que tem um sinalzinho, por isso que é importante você conhecer o sinalzinho de interrogação, a gente tem Mônica sabe. Eu estou fazendo uma pergunta, já que tem um sinalzinho de interrogação no final. Então, chamamos de frase interrogativa. E na letra C, temos Mônica sabe. Nesse caso, eu estou exclamando, né? E se estou exclamando, é uma frase exclamativa. Vê só que legal. Por isso que os sinais de pontuação é muito importante a gente entender as regras, né? E vamos para a nossa última atividade de fixação, tá bom? Vou colocar aqui na tela para vocês. Indique os sinais de pontuação usados para: letra A, introduzir uma enumeração. Letra B, indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Na letra C, destacar citações e transições. Na letra D, substituir a vírgula na separação do vocativo. E a letra E, finalizar uma frase declarativa com sentido completo, tá bom? Ou seja, temos aí 5 exemplos, né, para a gente trabalhar. O primeiro, quando eu vou introduzir uma enumeração, lembra? Sempre vai ser 2 pontos, tá bom? Sempre quando eu for introduzir uma enumeração, 2 pontos. Quando eu for indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia de pensamento, eu utilizo as reticências. Sim, muito utilizada. Letra C, quando eu quero destacar citações e transições, utilizo as aspas, tá bom, gente? Na letra D, quando eu quero substituir a vírgula na separação de um vocativo, né, utilizo o ponto de exclamação. E na letra E, quando eu quero finalizar uma frase declarativa com sentido completo, eu utilizo o ponto final. Tá bom, gente? Ou seja, muito obrigado. Te espero na próxima aula de língua portuguesa. Até mais, gente!